Segundo Reis, capítulo de número 18, verso de número 13, a palavra de Deus nos diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra toda a cidade fortificada de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou um mensageiro ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, tira-te de mim tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, e deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, o rei de Judá, os cobrira, e deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista. Nosso Deus e nosso eterno Pai, é na tua presença mais uma vez, ó Pai eterno, que aqui estamos, ó Pai. Primeiramente, ó Pai eterno, que mais uma vez agradecer a Ti por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai eterno. E eu peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, como usou, ó Pai eterno, Abraão, Isaque e Jacó, e como usou no dia de ontem com o pastor Marcelo, Senhor Deus Pai, que o Senhor me usa nesta noite, ó Pai querido, para que nós possamos, ó Pai, nos regozijarmos cada vez mais na Tua palavra. É no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço agora e para todo sempre. Os irmãos podem se assentar. Vocês entenderam, amados, o porquê que eu falei que eu estou aprendendo cada vez mais a entender a palavra do Senhor? Último dia que eu preguei, Deus cresceu no meu coração o desejo de pregar esta passagem sobre Senaqueribe e Ezequias. E eu chego ontem, não conversei em nenhum momento, na verdade, fiquei falho com o pastor Marcelo, que nem respondi a mensagem que ele me enviou. Porque eu não sou muito assim de ficar olhando para o WhatsApp e essas coisas. E quando eu chego aqui, eu percebo que o pastor Marcelo vai lá em Isaías 37 e começa a pregar o Evangelho falando de Ezequias. Ezequias é aquele que tem a força de Deus, assim é o significado do seu nome. Ele reinou 29 anos. Ele reinou um período juntamente com o seu pai. E ao completar 25 anos de idade, ele torna-se rei absoluto de Israel. Mas nós sabemos, como o pastor Marcelo passou ontem e hoje, Deus também nos traz uma palavra a respeito de Senaqueribe. Senaqueribe, o significado do seu nome é o Deus da lua. Ele foi o rei do Império Sírio. Ele era um grande homem, filho de Jargão II, no ano 23 de Ezequias. Ele era um homem vaidoso, um homem covarde no sentido inverso,
Quer dizer, ele era covarde porque se tivesse que matar o próprio pai, ele faria para conquistar o poder, para ter o poder. Ele era orgulhoso e se propôs acabar com todos os príncipes que estavam contra ele. Na realidade, ele conquista 46 cidades até chegar na porta de Jerusalém. Ali ele coloca o seu exército, mais ou menos 200.000 soldados preparados para destruir a cidade de Jerusalém. Mas a palavra de Deus, ela nos diz e nos faz uma pergunta: você já imaginou um batalhão de 200.000 soldados marchando? Vamos imaginar, alguém aqui já assistiu desfile de exércitos? Imagina aqueles homens, todos eles batendo o pé no mesmo tempo e batendo os escudos ao mesmo tempo. Imagina aquela situação, aquele barulho ensurdecedor. A turma da cidade que estava dentro de Jerusalém, que é uma cidade fortificada, que ela é em volta toda murada, ela estava lá dentro tremendo de medo. O próprio rei Ezequias, no momento, ele começa a se estremecer e ele começa a pensar: o que vamos fazer agora? E o primeiro passo, como aqui eu estou mostrando, amados e queridos irmãos, mesmo que Ezequias ele tinha sua fé inabalável a Deus, ele tremeu porque ele era ser humano. Aí você muitas vezes diz: mas quem serve a Deus não precisa ter medo, porque o próprio Jesus Cristo, ele teve medo no momento que ele estava com os seus joelhos dobrados ali no Getsemane. Pai, passa de mim este cálice, se for possível. Nós somos seres humanos. Os nossos sentimentos muitas vezes fazem com que nós colocamos dúvidas nos nossos pensamentos, mas isso não pode ocorrer. E Ezequias envia para o rei o pedido dele: 300 talentos de ouro, 800 de prata, fez tudo o que ele quis para que ele não invadisse a cidade e destruísse a cidade. E eu fui fazer uma pesquisa, irmãos. Quais hoje os maiores exércitos que nós temos hoje, se estourar uma terceira guerra mundial? A primeira é os Estados Unidos, com 1,39 milhões de soldados. Será que ele tinha 200.000? A China, ela tem 2 milhões de soldados. Agora imagina 2 milhões de soldados invadindo e batendo o pé com armas, com escudo, com tudo. O que nós fazemos? O inimigo muitas vezes faz um barulho tremendo, nós já ficamos com medo. Mas aí vem a pergunta para mim e para você: o que Deus fez para Ezequias? Sua grande confiança estava em Deus. Ezequias tinha a confiança em Deus. Ele, como homem, demonstra para nós que nós somos fracos. A palavra de Deus diz que a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A sua grande confiança em Deus e a sua determinação, ele se apegou de todo o coração a Deus e destruiu todos os ídolos. Porque a palavra de Deus ele diz que quando Deus chega para Ezequias, ele pede para Ezequias destruir tudo.
Da mesma maneira como lá em Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 25 e 26, quando o Espírito de Deus chega para Gideão e diz para Gideão: toma um boi do teu pai, sacrifica-o, destrói esse altar de Baal e sacrifica este boi com esses postes ídolos que você cortar. E a palavra de Deus diz, no verso de número 34 de Juízes 6, que então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Glória a Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui, depois que ele ouve, sente o seu temor na carne, ele começa a observar que a própria cidade estava temerosa, estava com medo daquele exército de 200.000 pessoas ali por fora. Para eles, a murmuração entre o povo era: agora nós estamos acabados, nós estamos perdidos, já não dá mais. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias, a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude que ele faz, é entrar no templo e orar. Glória a Deus. Mas quando ele está orando a Deus, Deus então fala no coração dele. Ele chama alguns ali da sua confiança e manda ir falar com Isaías, que o pastor disse ontem aqui. E ele foi falar, ele pediu uma orientação. Primeiro ele dobrou o joelho na casa do Senhor. Ali ele pede orientação, tanto espiritual e divina, como também dos seus líderes. Muitas vezes, amados e queridos irmãos, nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, mas nós não temos coragem de chamar o sacerdote da igreja e sentar e bater um papo com ele e falar com ele, porque a palavra de Deus, ela diz que são as multidões da palavra que sai a palavra de sabedoria. Nós não podemos tomar atitude da maneira que nós olhamos, porque nós estamos no problema, nós não vemos outra maneira a não ser seguir em frente. Mas muitas vezes, numa conversa, num bate-papo, se resolve o problema. Uma orientação. E Ezequias, então, primeira coisa que ele faz. Mas aí o que acontece, amados? Deus então pede alguma coisa para ele. E ele fez. A palavra de Deus diz, no verso de 2 Reis 18, verso 3, ele diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe achavam distante. Ele começou a fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. Aqui a palavra de Deus traz para mim que nós temos que observar e meditar na palavra o que é que eu estou fazendo. As minhas atitudes estão agradando a Deus? A minha maneira de ser está agradando a Deus? Muitas vezes eu faço de tudo para agradar a minha esposa. Eu compro presente, eu faço isso, eu faço aquilo, faço de tudo. Mas muitas vezes eu não consigo fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. E o que é agradável aos olhos do Senhor? O que Ele pede para mim e para você? A palavra de Deus, ela diz que nós só temos que obedecer a palavra do Senhor. Seu coração era totalmente de Deus e manteve-se firme na palavra. Nós vemos também outro rei, antes de Ezequias, que era Asa. Ele
foi fiel até um ponto. Mas de repente, ele faz ali uma amizade com o rei da Síria. E aí então Deus chama Anani e vai lá e chama a atenção de Asa, que até hoje ele me agradou. E a partir de hoje ele está fazendo tudo que é desagradável aos meus olhos. E aí, segundo Crônicas 16, verso de número 9, ele diz o seguinte: porque quando ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Quando nós deixamos de fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, nós começamos a demonstrar que estamos virando as costas para o Senhor. E isso significa que as lutas vão começar a aumentar na nossa vida. As dificuldades ela tem. Um dia eu estava dizendo que as dificuldades vêm para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aí a pessoa me repreendeu dizendo que, mas como você pode dizer isso? Eu posso e afirmo. Eu respondi. Aí ele me perguntou, mas por quê? Porque é o seguinte, por mais dificuldade, por mais luta que o verdadeiro cristão tenha, ele tem a certeza que ele vai ter a vitória. Ele vai passar por aquela dificuldade, por aquela luta, por aquela enfermidade, mas ele vai ter a vitória. É diferente quando aquela pessoa que passa por uma dificuldade e que ele não tem Deus no coração dele. Ele não vê sentido. E nem sabe, e não tem a certeza da vitória. Nós, cristãos, temos a certeza da vitória. Amém, irmãos? E Ezequias tinha essa certeza. Ele não fez nenhuma coligação com o rei da Síria. No momento ele começou a ficar com medo. Mas quando Isaías chega para ele, para os seus servos que ali foram conversar com Isaías, Isaías então manda um recado para Ezequias: pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, porque eles não entrarão na cidade. Eu estou dizendo. E muitas vezes Deus está falando para você que Deus vai te dar vitória e você está com dúvida. Eu não sei a dificuldade e a luta que você está passando. Todos nós passamos uma dificuldade. E nós sempre achamos que a nossa luta, a nossa dificuldade é maior do que todos. Ao meu sofrimento. Se começarmos a analisarmos o sofrimento que eu estou passando, as lutas que eu estou passando, e de repente você começa a observar, você vê que o que você está passando não é nada comparado com o que o teu irmão está passando. E eu falo isso, irmãos, porque eu levei o meu pai todos os dias, enquanto ele estava vivo. Eu acabei com o que eu tinha para tentar salvar a vida do meu pai. Se um dia você estiver desanimado, faz uma visita ali no hospital de câncer. Entra lá. Passa por dentro, só não precisa parar. Você vai ver pessoas de 90 anos de idade fazendo tratamento de câncer com aquela alegria de querer viver. Você vai ver uma criança de 7 anos de idade, carequinha, dizendo que vai viver. Nós vemos pessoas de todas as maneiras. E nós achamos que os nossos problemas, que é o maior.
tal situação. Parece que eu conheço você há tanto tempo, mas parece que você não sai do lugar. E Senaqueribe estava dizendo e perguntando para o povo: olha, o negócio é o seguinte, não adianta vocês acreditar no rei Ezequias. 46 cidades, 46 príncipes caíram. Onde estava o Deus de Israel? Cadê eles? A palavra de Deus, ela diz assim: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. E essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ezequias, Rabsaque já falava isso para o povo. Vai pensar vocês que Ezequias vai chegar aqui e vai falar que Deus vai, o exército não vai entrar aqui porque ele não vai dar essa cidade. Nós vamos tomar. E quantas vezes você tem orado a Deus, e muitas vezes no momento da oração, quando você termina a tua oração, vem uma dúvida: será que Deus vai ouvir, está ouvindo a minha oração? Será que eu vou conseguir essa minha vitória que eu estou querendo, que eu estou necessitando? Quantas pessoas muitas vezes perguntam para você? E a gente vê, amados, que Senaqueribe escolheu ali um dos Rabsaque, por exemplo, que era bom as suas palavras. Ele dizia que ele fazia o seguinte: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e vinhos, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Ele fazia promessas. E a palavra de Deus nos diz que Mateus capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, fala que Satanás também, quando ele depara com Jesus, ele começa a dizer para Jesus: adore a mim que eu darei tudo isso aqui. Como é que você vai dar uma coisa que não é teu? Como que você vai dar uma coisa que não é tua? E nós podemos ver também Daniel capítulo de número 3, o verso 1 ao 30, aonde levanta-se uma estátua e todo o povo tem que adorar aquela estátua. E nós sabemos que 3 homens não se curvou diante daquela estátua. E nós sabemos que eles foram jogados na fornalha de fogo. E nós sabemos que o próprio Deus salvou aqueles homens. Glória a Deus. Ezequiel estava na mesma posição, estava na mesma situação. Mas a palavra de Deus diz que anoiteceu. A cidade, acredito eu, que naquele momento nem pensava em dormir. Mas a palavra de Deus, ela diz que todas as famílias se juntavam e oravam a Deus. E quando elas começam a orar a Deus, Deus manda o seu anjo e ataca aquele exército, exterminando 185 mil pessoas. Numa noite. Não foi uma estratégia de um grande capitão, de um grande major, não. Foi um anjo. O anjo do Senhor chega e
acaba com tudo. Mais ou menos 200 mil pessoas, 185 exterminados numa noite. O que sobrou levanta de manhã cedo, aquele silêncio tremendo. Ninguém fala nada. Não se ouve mais batidas de espada, não se ouve mais batidas de escudo, não se ouve nada. Só se ouve o vento batendo sobre as tendas e a tristeza cai sobre o povo de Israel, dos israelitas de Senaqueribe. A tristeza ali e o desespero no coração de Senaqueribe começa a crescer neste momento. Mas o povo que estava para dentro da muralha de Israel, o povo israelita começa também a entender que alguma coisa havia acontecido. E quando eles começam a observar que aqueles soldados, que sobrou somente 15 mil soldados, começam a bater em retirada, ali o povo então começa a glorificar. Eu acredito e quero acreditar, amados e queridos irmãos, que naquele momento, aqueles jovens, homens e mulheres e crianças, louvavam somente um hino que veio na minha memória no momento que estava aquele desespero, que é aquele hino que se diz, eles cantavam numa só voz: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo, seguir as vindas dos sinais da sua vinda, já se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu só acredito que aquele povo só cantava desta maneira, agradecendo a Deus pela vitória que eles haviam recebido. E nós também temos que cantar este hino, porque nós somos mais do que vencedores. Teremos lutas, teremos dificuldades, não importa que venha, desde que Jesus esteja na nossa frente. Nós não temos que temer, porque Jesus está conosco. Maior é o que está conosco do que está com eles. E foi o poder de um anjo, como eu já disse. Em Salmo 34, verso de número 7, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém. Nós não temos mal algum, nós não vamos ter falta de nada. Muitas vezes, amado, nós achamos que nós precisamos de alguma coisa. E Deus está dizendo: se você precisar, pode ficar tranquilo que eu vou providenciar. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio. O Salmo 23, ele é bem claro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente sobre as águas tranquilas e refrigera minha alma. Nós não precisamos. Nós temos que acreditar de coração, como nós estamos nos vendo hoje. Nós temos que acreditar que Deus está aqui e Ele está para nos abençoar. Amém. Nós só temos que agradecer a Deus. E nós vemos que Senaqueribe, então, ele bate em retirada e ele volta embora.
palavra de Isaías para o profeta acontece exatamente da maneira que Isaías fala para Ezequias. Ele não vai entrar aí. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. E nós sabemos que o final de Senaqueribe, ele volta para Nínive, da onde ele nunca deveria ter saído. Ele entra ali na casa da onde ele ia orar para o Deus dele. E no momento que ele está ali agradecendo a Deus pela derrota, ou discutindo com Deus o porquê que ele não foi vitorioso, os próprios filhos vai ali e mata o próprio pai. A oração de Ezequias, como o pastor fez um comentário ontem, é uma oração que nós devemos repetir todos os momentos da nossa vida. Jesus, ele nos ensinou a orar. E vocês percebem que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Ezequias, ninguém do Velho Testamento poderia orar da maneira que nós oramos hoje. Eles tinham que chamar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jeová. Eles poderiam chamar de tudo, menos de Pai. E a oração de Ezequias, quando recebe a carta, ele começa a dizer o seguinte: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, e tu somente é Deus de todos os reis de toda a terra, e fizeste os céus e a terra. Se você continuar lendo esta passagem, o pastor leu ontem a oração feita em Isaías. Segundo Reis é a mesma oração dele. Mas a palavra de Deus diz que o feito que aconteceu era para nunca mais ser esquecido na história. E tanto é que nós podemos ver que em 2 Reis 19 já fala da oração de Ezequias. Mas lá em Isaías também fala a mesma coisa. E até hoje nós pregamos o Evangelho para lembrarmos do feito que Deus fez naquele dia. Ezequias, quando falava com o povo, ele dizia o seguinte, da maneira que eu vou dizer aqui. Se eu perguntar para você, você tem alguma bênção para agradecer a Deus? Você lembra de uma bênção que Deus fez na sua vida? Amém. Ezequias falava da mesma maneira para aquele povo. Quando falava com o povo, Ezequias lembrava o povo das maravilhas que Deus já havia feito. Amados e queridos irmãos, se na realidade pararmos para pensar, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos que Deus nos dê saúde para que nós possamos glorificar e bendizer o santo nome dele todos os dias. E agradecer a ele todos os dias, pelo ar que nós respiramos, pela nossa alimentação, pela vida que nós temos, por mais difícil que ela seja. Glória a Deus. Muitas vezes eu lia e eu não conseguia entender. E muitas vezes eu conversava com o pastor Bento, e muitas vezes ele falava umas coisas para mim que na hora eu não concordava. E um dia ele disse assim para mim que só leva pedrada a árvore que está dando fruto. E é realidade. Você passa na beira da estrada, tem um pé de manga. Ninguém vai parar e dar pedrada nela se não tiver manga. Mas se tiver manga, vai levar pedrada. As coisas estão difíceis no teu trabalho? Olha a Deus. Deixa Deus agir. Fecha a tua boca e fica quieto. Porque alguma coisa Deus vai fazer. As dificuldades estão difíceis na sua casa? Dobra o joelho e ora a Deus.
Entrega ao Senhor. Esquece o que você entregou para Deus, esquece, deixa na mão de Deus. É difícil, amado. Aí você vem dizer para mim, mas irmão Márcio, mas é difícil, eu sei que é. Na minha casa também as coisas não são boas. Mas tem uma coisa, o Espírito Santo mora lá dentro. Glória a Deus. Ele tem que resolver, não é eu. O que eu tenho que fazer é dobrar o joelho e orar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte. Porque a palavra de Deus, ela diz, o que depender do homem é o homem que tem que fazer. Mas o que depende de Deus é Deus que vai fazer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando você olha para mim e diz assim, ó, mas isso é impossível acontecer. A realidade eu vou falar um jargão que muitos já falam. Impossível é Deus pegar. Isso é impossível. Deus abriu o mar vermelho. E até hoje eles querem achar, de alguma maneira, que a tecnologia está querendo achar que foi um vento forte que bateu lá e que abriu o mar. E não foi uma vez só. O mar vermelho se abriu e o rio Jordão também se abriu. E abriu porque eles estavam cheios. Mas é Deus no impossível. O que é possível para você fazer, vai esperando. Que Deus fica de braço cruzado, que Deus vai descer aqui e vai fazer para você. Não vai. O que depende de você, você tem que fazer. Mas deixa o resto que Deus faz. Amém. Não vamos querer ser que nem Abraão, tentar ajudar a Deus. Irmãos. Nós sabemos que Abraão e Sara não tinham condições de ter filho pela sua idade. Mas a palavra de Deus, ela diz que o anjo do Senhor chega até a tenda de Abraão. Fala com Abraão que Sara dará um filho. Ela dá risada, ela não acredita. O tempo passa. E o que ela faz? Ela tenta ajudar a Deus. E o que acontece, amados? Quando ela ajuda a Deus, ela entrega a sua escrava aonde engravida e aonde que está hoje as dificuldades. A luta de Israel, a guerra de Israel, é isso aí. São dois povos. Israel e Palestina. Israel e Palestina. Isso aqui é para mostrar para nós, todas as vezes que nós tentamos ajudar a Deus, infelizmente, só dá para trás. É só luta e dificuldade. Aumenta-se as lutas e as dificuldades. Jeremias capítulo 17, ele diz, e o verso número 3, número 5, se não me falha a memória, que maldito o homem que confia no homem. Mas o verso 7 diz, bendito aquele que confia no Senhor. Amém. Jeremias, quando ele diz essas palavras, ele estava dizendo que é como estava da maneira Senaqueribe, confiando na sua força, no seu poder, na quantidade de armas que eles tinham. No seu orgulho. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, a única coisa que nós temos que fazer é se humilhar diante de Deus. É nos confessarmos dizendo, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu dependo 100% da Tua presença na minha vida. Eu não posso dar um passo, Senhor, se o Senhor não estiver junto comigo. Moisés, ele chegou num determinado momento que ele tem uma discussão com Deus. Porque Deus fala, levanta e sai com o povo. Ele falou, Senhor,
Se a tua presença não for, o povo não sai daqui, eu também não. Muitas vezes, amados, o inimigo tem preparado para você mesa farta. E muitas vezes os teus olhos estão cheios e estão querendo aceitar. Não aceita. Primeiro ore a Deus. Se Deus falar, vai que eu estou contigo. Amém, amados? Casei. Faz 32 anos, estou indo para 33. 3 a 4 meses de casados, uma alegria. Chego em casa, minha esposa olhando para mim, dizendo: olha, estou aguentando, estou com muita dor. Aí, um papo vai, papo vem de pai para filho. Eu fiz um comentário com meu pai. Falei: olha, já é umas 3 vezes já que eu chego na minha casa e minha esposa reclama que está com dor. Ele olha para mim e fala: já engravidou? Porque o sonho de todos aqueles que casam é isso, é ter filhos. E de repente ele diz assim: olha, vamos levar ela ao médico para a gente ver isso. E nós levamos. Nós fomos no médico. Novo, 4 meses só de casado. Chegamos no médico, o médico examinou ela, tudo, pediu uma lista de exames e fomos fazer os exames. Quando nós pegamos o resultado, nós fomos para o médico. Aí o médico abriu, e nós ali numa ansiedade. Até hoje, irmãos, se chegar exame de sangue em casa, ela quer abrir. Nós vamos ver, eu não entendo nada, mas ela quer abrir. E eu, não, vamos deixar com o médico não abrir, deixa ele. Aí ela abriu, olhou. Eu, 24 anos de idade, ela 39. 15 anos de diferença. O médico olha e fala assim: vai precisar fazer uma cirurgia. Aí quando ele fala, ele chama meu pai. Estava lá de fora, por eu ser novo, casado, ele quis falar na frente do meu pai. E aí falou: ó, precisa fazer uma cirurgia. E eu perguntei: e se não fizer? Olha, pode acontecer de engravidar. Mas aí para ela segurar essa gravidez, vai ter uns riscos. E chega no final, você vai ter que escolher entre a mãe ou a criança. O que você quer? Não, opera. Tanto eu quanto ela. Falamos a mesma coisa, a mesma língua. Vamos operar. Senhores, meu pai olhou. É bom vocês pensar primeiro para depois resolver. Viemos embora para casa e começamos a conversar, falando. Eu nem crente era, irmãos. Eu nem imaginava que um dia eu ia ser crente. E daí voltamos para o médico e dissemos: vamos bater o martelo e nós vamos decidir que nós vamos operar. Vem o dia da cirurgia. Passa pela cirurgia. O médico me chama logo após a cirurgia. Ele me traz um vidro desse tamanho assim. Me chamou na sala e falou: olha, no exame nós olhamos, era um mioma. Mas quando nós abrimos, a situação estava atrás. E foi obrigado a retirar o útero. Ali foi uma martelada na minha cabeça. E aquela palavrinha, sonho de ser pai, jamais. E aí, irmãos, meu pai, muita amizade com o pastor Bento e tal, e conversa vai, conversa vem, os irmãos chegavam para mim e diziam o seguinte: adota uma criança. Adota uma criança.
eu olhava para aquilo, na hora eu até fiquei meio assim balançado, vamos adotar. Só que aí eu quero uma moreninha e olho verde, então é mais difícil. Ué, aí eu já posso escolher, ué. Não é, irmãos? Porque quando você casa e engravida, isso significa que Deus vai dar o que Ele quer. Quando é eu que estou escolhendo, aí eu penso o seguinte, e as necessidades e as dificuldades que eu vou passar? Porque eu não sei de onde veio. E aí eu começo a entender que o que Deus tem para mim é muito melhor do que o que eu quero, do que eu penso. A minha esposa chegou num ponto de olhar para mim e disse o seguinte: você quer separar de mim? Você é jovem, casa novamente e você vai separar jamais. Vai fazer 33 anos que estamos. Isso eu quero mostrar, irmão, quando nós queremos ajudar a Deus. Todas as vezes que tem uma necessidade, uma dificuldade, mas tem um porém, quando você entrega o teu problema, confiando diante de Deus, Salmo 37, o verso de número 3, ele diz: confiai no Senhor e fazer o bem, e o verso 4 é a resposta. Porque tudo que desejar o vosso coração, crendo em Deus, vos concederá. Você não pode duvidar e nem desacreditar. Porque o homem tem que dizer para você: olha, não dá mais, não tem mais jeito, ninguém pode fazer mais nada. É aí que Deus derrama um milagre na sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nosso Deus e nosso eterno Pai, é na Tua presença, Senhor Deus de poder e Deus de grande glória. Agradecemos a Ti, ó Deus de poder e Deus de grande glória. Louvado seja Seu santo e eterno nome. Com as Tuas mãos poderosas, Senhor, derrama a Tua bênção, derrama a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que aqui estão, ó Pai eterno. É no nome de Jesus Cristo, eu declaro vitória na vida de cada um dos irmãos, ó Pai eterno. Vai derramando, ó Senhor, vai visitando, ó Pai eterno, cada pensamento, cada coração, ó Pai. Louvado seja Seu santo e eterno nome. Visita, Senhor Deus de poder e Deus de grande glória, cada lar aqui da cidade de Ubirajara, da cidade de Noartina, São Pedro do Turvo, Alvilândia, Pai eterno, São Pedro, ó Pai querido, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai querido, vai falando poderosamente, ó Senhor, em cada coração, em cada vida. Nos dê, ó Senhor, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, na Tua presença, e nos prepara, Senhor, Deus Pai, para o último dia da campanha, Senhor, Deus Pai, que será na terça-feira, estaremos aqui. Para agradecer o Seu santo e eterno. Ó Deus de poder, Deus de grande glória, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço agora e para todos sempre.